Bom dia ou boa tarde, porque eu tô atrasado. Tudo bem, meus pasteizinhos? Outro dia, aliás, postei um quibe em formato de coxinha no Egito e vocês me disseram que existe o conceito de quibichinha, que eu já imaginava que existisse, mas não dentro desse contexto mesmo de comida. Já me perdi, 20 segundos. Meu povo, vamos lá, café com Beckler. Tá aqui o meu cafezinho. Absolutamente nada, mas tá aqui o cafezinho. Para falar com vocês de 7 jogos, algumas situações de futebol brasileiro, de futebol espanhol, inglês, alemão. Foi o que eu selecionei. Betis 2-0 Leganês, Dortmund 4-2 no Heidenheim, Hoffenheim 1, Leverkusen 4, Southampton 0, Manchester United 3, Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Valência 0, Cruzeiro 0, São Paulo 1 e alguma coisa ainda de Juventude e Fluminense e também de Corinthians e Botafogo, embora seja de estética, que eu vou falar sobre futebol brasileiro e de alguma coisa assim de futebol de Cruzeiro e São Paulo. Mas assim, é muita coisa, então faça o favor de deixar like aqui. Amanhã tem vídeo cedo com palpites da primeira rodada da Liga dos Campeões. Já convido vocês, todos os jogos da Champions estarão na Max mais uma vez. TNT vai transmitir, Space vai transmitir, mas todos os jogos, onde quer que vocês estejam, vocês vão acompanhar na Max, em mais essa edição da Liga dos Campeões, então já é o convite que eu deixo. Amanhã cedo tem vídeo com palpites da rodada, parceria com a KTO. À noite tem vídeo com análise do que eu consegui assistir, na terça-feira, muito provavelmente Real Madrid Stuttgart. Na quarta-feira, vídeo com que eu assisti também. Quinta-feira, vídeo de Mônaco-Barcelona. Sexta-feira, respondo perguntas. Sábado, semana do Barça. Domingo, pós-jogo de Villarreal-Barcelona. Tem muita coisa. Vamos lá, gente. Eu vou começar um pouco por ordem cronológica para falar de Betis 2-0 Leganês. Betis venceu, 2 gols no segundo tempo. Aqui a grande coisa que se tem para falar é Vitor Roque. Tinha jogado alguns minutos contra o Real Madrid, voltou a entrar no segundo tempo contra o Leganês, teve mais ou menos meia hora de jogo em cada uma dessas partidas e marcou. Contra-ataque, um rebote, o Vitor Roque empurrou para dentro, comemorou muito, se sentiu muito feliz. Depois do jogo foi perguntado sobre meta de gols na temporada. Não quis revelar, mas disse que era mais do que 10 gols. Eu disse aqui quando ele foi para o Betis, né, que na temporada passada o atacante titular foi o William José, pelo Betis, fez 10 gols, deu 5 assistências. E eu espero do Vitor Roque mais ou menos por aí, umas 15 participações em gols, entre gols e assistências na temporada. Acho que se ele fizer isso numa primeira temporada, né, sem contar aqueles minutinhos esporádicos que ele teve no Barcelona, mas uma primeira temporada no futebol espanhol, estará de bom tamanho. Eu acho que vai ser considerado uma boa temporada dele se ele conseguir participar de uns 15 gols pelo Betis nessa temporada. Fiquei muito feliz pelo gol do Vitor Roque. Chama a atenção as estatísticas dele nesse jogo. 8 toques na bola, perdeu a bola 4 vezes, 0 de 5 duelos ganho, 0 de 1 drible conseguido, 3 de 3 passes completados e 1 gol. Meia hora de jogo e só tentou 3 passes o Vitor Roque. Conseguiu o gol. Isso, para mim, é o que é o Vitor Roque. Quando ele foi contratado pelo Barcelona, eu lembro que eu participei de um programa da Rádio Haku e que depois o que eu disse começou a viralizar muito, tal que eu falei, ele ainda não está preparado, o estilo de jogo não é muito combinativo, mas faz gols. É isso daqui. Não estou me vangloriando, estou simplesmente falando que assim, o que a gente sabe do Vitor Roque há muito tempo é isso daqui. É um jogador que combina pouco, que participa pouco do jogo, que dá para ver que muitas jogadas que ele tentou que foram individuais, foi de pegar a bola e tentar ganhar a vida, não dá tantos passes assim, não participa tanto, mas marca. Então é um jogador até de difícil avaliação de como ele jogou, porque ele é muito mais faz gol ou não faz. E fez. Então, apesar de ter números que parecem negativos por perder muitas posses de bola, dar poucos passes, no final das contas é um jogo de gols, não é um jogo de passes, né? E por mais que os passes ajudem, os gols ajudam muito mais. Vitor Roque marcou. Agora, precisa participar mais do jogo se quiser algo mais, né? Então, os gols são importantes e participar do jogo, ajudar de outras formas também não estou cobrando. Estou constatando e acho que com o tempo isso virá. Com o tempo, confiança, enfim, muitas coisas, isso virá, mas foi legal ver o Vitor Roque fazer o primeiro gol dele pelo Betis, é um clube grande, um estádio lotado, o Benito de Villamarim é um estádio grande, enfim, uma apoteose legal pro Tigrinho. Passando para sexta-feira ainda, campeonato alemão, Dortmund fez 4-2 no Heidenheim, um bom jogo da linha de frente do Borussia Dortmund, o ADM foi muito bem, o Malen foi bem, o Julian Brandt também. Foi um time bastante modificado, 5 modificações em relação ao time da temporada passada. Alguns jogadores já estavam, mas praticamente não jogavam. Foi um time bem modificado mesmo.
que a gente viu que jogava era o Ryerson, o Schürrle era reserva, os dois meio-campistas diferentes, né? Embora tem um garoto que eu me esqueço o nome, que jogou como volante pela direita, já estava. Mas o outro era o Gross, que acabou de chegar, o Julian Brandt e o ADM já estavam. Mas eram assim, uns 3 ou 4 jogadores da temporada passada e o resto tudo mudanças. Guirassy ainda não pegou no tranco. Nesse jogo, por exemplo, praticamente não participou das ações ofensivas, ainda não está habituado e tal, normal. Estreou Ian Couto, que estava machucado, entrou no segundo tempo. E aí o Ryerson passou para a esquerda. Eu acho que é assim que vai funcionar boa parte da temporada do Dortmund, porque o Ryerson pode jogar nas duas laterais e o Ian Couto é muito bom pela direita. E o Ryerson foi jogar do lado esquerdo do campo. Uma curiosidade aqui sobre o Heidenheim, que foi o adversário, que tinha 6 pontos em 2 jogos e que está fazendo e vai jogar competições europeias e começa bem a Bundesliga. O técnico é o Frank Schmidt, está na sua 17ª temporada no comando do Heidenheim. Pegou na 5ª divisão e foi subindo até chegar à Bundesliga e vai jogar competição europeia nessa temporada. É legal ver, quase 20 anos à frente do clube, um técnico que chegou como interino em 2007 e foi conseguindo resultados e hoje é a alma desse clube, que é uma boa novidade. Na temporada passada ganhou do Bayern de Munique, por exemplo. É uma boa novidade da Bundesliga, como curiosidade. No sábado eu assisti o Hoffenheim 1, Bayer Leverkusen 4. É um jogo sem muita responsabilidade defensiva. O campeonato alemão é muito legal. A estrutura do campeonato, a forma de se jogar dos times, são times jovens e muito ofensivos, quase todos eles. A média de gols dessa temporada da Bundesliga, depois de 3 rodadas, é de 3,77 por jogo. Nessa rodada foram 35 gols em 8 jogos, uma média assim, altíssima de novo. São muitos gols, são times muito ofensivos e que se defendem muito mal. Hoffenheim e Bayer Leverkusen teve 35 finalizações. O Leverkusen finalizou 20 e permitiu 15. É uma doideira. Sim, é uma doideira. É divertido, mas até pra gente avaliar o ataque desses times, a gente tem que ver a facilidade que esses times também muitas vezes têm de atacar, né? Leverkusen aproveitou muito bem. Hoffenheim marcava lá na frente, os espaços que deu para os lançamentos e para os avanços, especialmente do Boniface no primeiro tempo, fez uma comemoração tirando as calças, inclusive, que eu nem sei se ele tomou amarelo, porque tirar a camisa vale amarelo, e tirar as calças também deveria valer, né? Mas ele não tirou, ele só abaixou bastante, ficou ali com a sunga de fora, não sei se era uma cueca ou era uma sunga, mas se você tiver curiosidade de ver a sunga do Boniface, só ver a comemoração de um dos gols dele, um belo gol, inclusive. 4-1 Bayer Leverkusen se recuperando da derrota que teve na semana passada. O Leverkusen, que vem tomando gols em todos os jogos e um número elevado de gols e permitiu 15 finalizações, é bom ficar de olho nisso. No sábado, assisti Southampton 0, Manchester United 3. Manchester United sofreu muito na primeira meia hora de jogo. No primeiro tempo, Southampton teve 3 chances claras de gol, 6 finalizações, 6 no alvo. Perdeu o pênalti que o Onana defendeu. E depois disso a maré virou a favor do Manchester United, né? Mas não pode permitir tanto ser tão fácil de entrar mais uma vez na sua defesa. Pontos positivos. Acho que o Manchester United está encontrando um bom ponta-direita, que é o Diallo. Para mim já tem que ser o titular daquela posição. E eu gosto que o Rashford comece os jogos e que o Garnacho entre, pelo menos por enquanto, ao decorrer das partidas. Porque eu acho que o Garnacho entra muito melhor nos jogos do que ele começa. E acho que é preciso recuperar o Rashford. Eu acho que ele jogando pela esquerda, com um bom ponta-direita, com o time atacando pelos dois lados, acho que tende a recuperar. 2 gols de rebote no primeiro tempo, praticamente decidiram o jogo, mas eu gostei da configuração inicial do time. O Zirkzee ainda precisa entrar um pouco mais nesse time, fazer notar mais a diferença dele dentro de campo, mas eu gostei especialmente do Diallo pela direita. Ainda teve o Casemiro no banco, né? Depois do jogo contra o Liverpool, o Casemiro não começou jogando, começou o Eriksen do lado do Mainoo. 0-3, deu certo, o Casemiro entrou no segundo tempo, veremos para as próximas rodadas se o Erik ten Hag vai manter esse time. Eu vou falar agora da Real Sociedad Real Madrid, que foi o que mais me chamou a atenção, até pela relevância que é o Real Madrid, né? Do que eu assisti no final de semana. 2-0 Real Madrid, um mau jogo do Real Madrid, de novo. De vez em quando dá para ganhar maus jogos. O normal é que não dê sempre, que o Real Madrid precisa jogar melhor, mas também
o normal é que o Real Madrid jogue melhor do que jogou. Mas, de novo, foi um mau jogo. A Real Sociedad, enquanto estava 0-0, mandou 3 bolas nas traves do Real Madrid, 2 no primeiro e 1 no segundo tempo, logo no início. Má saída de bola do Real Madrid, o time não está conseguindo sair jogando bem, a bola não chega em boas condições para os atacantes. Algumas vezes tem capacidade de correr, mas a Real Sociedad, por exemplo, se defendia com 4 ou 5 jogadores para evitar os contra-ataques do Real Madrid. Algo que eu imaginava que fosse acontecer, que os times normalmente vão atacar o Real Madrid com um pouco mais de receio, o que vai ser bom para o Real Madrid, porque não vai ter tanta gente lá na frente, com medo de correr para trás depois, com esse ataque velocíssimo que tem o Real Madrid. Mas a saída de bola é um problema por enquanto. Se machucou o Brahim, né, Brahim Dias, um mês fora, e o Militão nessa segunda não treinou com o grupo, colocou muito a mão no joelho esquerdo, hein, no operado. Aparentemente não é nada, fez um treino à parte e tal, tomara que o Militão realmente não tenha voltado a sentir depois de uma cirurgia, uma lesão grave, uma cirurgia chata, complicada. O que eu quero falar desse jogo é o do Vinícius, porque aqui na Espanha se está falando muito da comemoração que o Vinícius coloca o dedo indicador na boca, pedindo silêncio para a torcida adversária. E assim, se está falando, porque, por exemplo, o Mijatovic, né, que foi um grande jogador do Real Madrid nos anos 90, falou sobre isso, da decepção que teve com o Vinícius Júnior e tal, e do comportamento do Vinícius. Ontem eu estava vendo que a Cadena Ser, que é uma rádio importante daqui, no Carrossel Esportivo, que é um programa importante também, falava que dentro do Real Madrid o Vinícius está perdendo apoio por conta das atitudes dele, que dentro do Real Madrid tem gente que não está gostando das atitudes do Vinícius Júnior há algum tempo, e isso me chama a atenção. Porque o grande jogador vai ser provocado pela torcida adversária. Eu não quero aqui entrar no tema racismo, porque para mim isso é uma outra página, e desde o início eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque desde o início eu sempre falei que a gente tem que diferenciar, né, as provocações esportivas, as faltas que o Vinícius sofre dentro de campo, com as pessoas que passam do ponto, e uma luta muito bonita, digna, correta, corajosa do Vinícius Júnior com essa questão racial da Espanha. Isso acho brilhante da parte dele. Só que eu não acho brilhante da parte dele, embora ele tenha direito de ir para esse caminho, de responder provocações esportivas da torcida. Cara, todo o mando de campo e a vantagem do mando de campo serve para você apoiar o seu time e para você tentar desestabilizar o adversário. Seja vaiando, cantando alguma coisa dentro né, assim, do que seja razoável cantar e tal. O mando de campo é isso, né? Você tentar melhorar os seus jogadores e deixar os outros mais intimidados. E é lógico que um grande jogador do outro lado vai ser vaiado. O Vinícius nunca sofreu, pelo menos até onde a gente sabe, no campo da Real Sociedad, nenhum insulto que passou do campo bola. Ele é vaiado como os grandes jogadores são. E ele fez um gol de pênalti, um pênalti que foi, um chute que a bola bateu na mão do defensor da Real Sociedad, fez um gol de pênalti e mandou a torcida adversária calar a boca. O Vini tem esse direito. O futebol é feito, e às vezes a gente fala que o futebol tá chato e que os jogadores são muito pasteurizados e são muito cordeirinhos e tal. O futebol é feito de jogadores provocadores. Sem ir mais longe, e nesses vasos... como é que se fala? Esses vasos comunicadores, né? Assim, que quando um sobe, outro desce, que a gente tem em Espanha, que é Barcelona e Real Madrid, sem ir mais longe. O Piqué foi um jogador muito provocador. E ele assumia que era, assim, as consequências de ser um provocador. Qualquer lugar da Espanha que ele fosse, ele era muito vaiado, porque ele é um jogador que se alimentava disso. E a gente tem outros jogadores, o Cristiano Ronaldo provocava, o Romário, bota o Brasil Edmundo, e vários. Então, se você quer ser um jogador provocador, você compra aquilo e você assume, tudo bem, tá certo, é do jogo, deixa até as coisas mais legais, dá um pouco mais de pimenta, é legal. O que eu não acho certo quando você manda a torcida adversária calar a boca, que eu acho desproporcional, porque a torcida está lá para tentar te prejudicar. E o papel do jogador não é responder o torcedor na mesma moeda. Se quiser fazer isso, tudo bem. Assume que está provocando, respondendo provocações e tal. Mas quando o Vinícius quer passar a ideia de ser um exemplo, quando ele fala que só quer jogar futebol, quando ele fala da perseguição que ele sofre, mas quando ele faz esse tipo de atitude que gera desagrado em torno dele, que gera polêmica em torno dele, que gera que as pessoas não gostem dele, que as pessoas não gostem desse tipo de atitude, acho que ele vai por um caminho errado. Ele não dá motivo, para que vocês entendam, ele não dá motivo para ele ser insultado como ele é, e como ele, aliás, ele não foi pelos torcedores da Real Sociedad, mas ele dá motivo para que as pessoas não gostem dele. Eu acho que muitas vezes o que acontece com o Vini aqui as pessoas não gostam do Vini. E algumas pessoas que não gostam do Vini
vão para esse lado que é completamente repugnante e que ele está muito certo de lutar. Mas acho que boa parte das pessoas que não gostam dele não é por uma questão racial, é por uma questão de provocador. O provocador gera todo tipo de emoções, né? Muito mais do que um jogador que não sai dessa linha e que finge que não escutou e tal, que simplesmente vai lá e joga futebol. Então não me parece, para um jogador que está querendo defender uma bandeira de fair play como o Vinícius está, que ele também não use o fair play. Que o fair play só sirva para quando ele é atacado e não para quando ele responde. Então, as críticas desse final de semana estão vindo de dentro de um nicho do Real Madrid, como a gente viu o Mihatovic, como a gente viu uma rádio de Madrid relatando que dentro do clube não estão gostando das atitudes do Vinícius Júnior. E eu acho que é algo para ele pensar se ele está usando a estratégia certa para ganhar respeito, admiração, para ganhar mais fãs, até para a voz que ele tem para um tema muito mais importante, que é a questão racial, ser mais levada a sério também. Porque, eu repito, para mim continuam sendo coisas diferentes do que aconteceu no sábado e o que acontece em outros campos da Espanha. E até o tratamento dele com árbitros e companheiros dentro de campo também, né? A gente já teve companheiro de profissão, né, adversários, falando que o Vinícius humilha, que fala quanto que ele ganha, quanto que o adversário ganha. Alguns adversários de times diferentes já falaram isso. A gente vê a leitura labial de como ele se refere aos árbitros. Enfim, tudo isso gera que, se você quer respeito, você também tem que respeitar. E muitas vezes o Vinícius acho que passa da linha, assim, lógico, como também passam com ele, mas acho que ele passa da linha no quesito provocador. A não ser que você queira vestir a roupa de provocador, você vai ser um provocador, você vai ser esse tipo de jogador e não tem problema, tá? Não tem problema. Se quiser provocar, ser provocado e responder e gerar essa faísca que é deliciosa até para o futebol, tudo bem. Só não pode querer usar isso e também meio que jogar pedra e esconder a mão. E parecer que só do outro lado você recebe ódio sem ter feito nada. Outra coisa é receber ofensas raciais. Outra coisa. Agora, receber ódio, hate, que não gostem de você, está aqui. As ofensas raciais estão aqui. Então isso daqui, ele participa de um entorno também provocando, e isso daqui é uma outra coisa que, faça o que quiser fazer o Vinícius, nada vai justificar este tipo de atitude que ele recebe de algumas pessoas, em alguns lugares, em muitos lugares, aliás, da Espanha. Nada que ele fizer vai justificar. Se ele quiser cuspir no escudo da Real Sociedade, qualquer estádio que ele pisar, não vai justificar nunca, jamais isso daqui. Vai justificar que não gostem dele. Vai estar aqui, mas não isso daqui. Só para ficar muito claro, porque às vezes parece que a gente criticar a atitude do Vinícius Júnior, que a gente está passando pano para essas pessoas, e jamais é o que eu quis fazer, jamais é o que eu farei. Desde o início eu falo desse jeito, e é uma boa oportunidade para reforçar isso outra vez, depois dessa polêmica que desta vez repercute também dentro de um entorno Real Madrid. Enfim, e aliás, não jogou bem o Vini, né? Fez um gol de pênalti, provocou o outro, que para mim não é. A jogada já tinha passado quando o jogador da Real Sociedade toca o Vinícius, para mim não é pênalti, mas foi marcado que depois o Mbappé marcou. O primeiro pênalti bate o Vinícius, o segundo bate o Mbappé. Para mim tem uma hierarquia de pênaltis claras no Real Madrid e justa, porque o Vinícius parece melhor cobrador de pênalti do que o Mbappé, ao menos nesse momento. Então, boa vitória, difícil do Real Madrid, desfalcado contra uma Real Sociedade que tem o Kubo, que é muito bom jogador, mas que faltam jogadores para a Real, para especialmente matar as jogadas dentro da área. Ainda na Espanha, Atlético de Madrid 3-0 Valência. O Atlético de Madrid, eu tenho bastante claro já essa temporada que desistiu de ser um time mais alegre, mais solto, que joga mais à frente como tentou fazer na temporada passada. Volta a jogar com 3 zagueiros, entrou muito bem no time o Lenormand. Foi mais um grande jogo do Marcos Llorente, que já falei dele aqui algumas vezes. Bem o Samulino também, mas muito melhor o Marcos Llorente nesse jogo. Quarto jogo seguido do Atlético sem sofrer gols em 5 rodadas. Tomou 2 gols do Villarreal e depois não sofreu mais gols. E fez 3-0 no Valência. Bem a Atlético de Madrid. Primeiro gol, uma combinação rápida. E depois contra-ataques e aproveitando espaços que o Valência deixava no segundo tempo. Com um bom Griezmann, muito bom Gallagher. Foi escolhido melhor em campo, inclusive, fez o primeiro gol. E Julián Álvares entrou no segundo tempo. O Sorloth começou como titular e o Julián Álvares também marcou. E eu gostei de novo muito do Marcos Llorente e do Lenormand, dois jogadores. O Marcos Llorente já estava no clube, está numa subida muito boa como ala definitivamente essa temporada, e o Lenormand entrando muito bem no time. Olho no Valência, hein? Último colocado, 1 ponto ganho em 5 rodadas. O Valência que já há alguns anos está derrapando e doidinho para flertar seriamente com o rebaixamento. Nessa pode ser.
Começa com uma pontuação muito baixa depois de 5 rodadas. É um clube muito tradicional, muito grande, uma cidade grande da Espanha, uma torcida imensa e que, se bobear, vai cair. Ó, futebol brasileiro. Eu vou começar falando de futebol mesmo, que é Cruzeiro 0, São Paulo 1. Os reservas do São Paulo venceram o Cruzeiro por 1-0. São Paulo muito bem organizado, e o Guilherme, né, o atacante que fez o gol, é bom jogador, é um garoto que vem aparecendo muito bem. O nome dele é esse mesmo? O jogo começou às 11h30 da noite e não estava sincronizada a narração com a imagem. Então o que eu fiz? Tirei a narração. Então agora eu não lembro o nome do atacante do São Paulo. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. São Paulo poupou jogadores por conta da maratona de jogos e tal. William Gomes fez o gol. Era o William Gomes que começou jogando? Tô vendo aqui. Tinha o Eric, o André Silva, né, atacante, e o William Gomes. Card do jogador, vamos ver. 18 anos, tá aparecendo agora. Não tinha visto jogar ainda, tá? Vi e gostei muito. Sobre o Cruzeiro, é o pior momento do Cruzeiro. É o pior momento em nível de jogo desde a saída do Pessolano. Até o Cruzeiro do Zé Ricardo jogava relativamente melhor do que esse. Os reforços atrapalharam. Ontem eu assisti o primeiro tempo, especialmente, muito de olho no Wallace, e tudo que ele tocou ele deixou pior. Assim, lenta a saída, maus passes, pouca continuidade, lento para recuperar também, enfim, não foi bem. O Caio Jorge a mesma coisa. O time vinha numa construção muito boa de empurrar os adversários para trás, de ocupar bem o campo de ataque, de rodar a bola com paciência. Não tem mais isso, é um time que tenta jogar direto, tenta jogar de qualquer jeito. Eu acho que o grande mérito do Cruzeiro na primeira parte da temporada era estudar muito bem o que cada jogo pedia e fazer muito bem o que cada jogo pedia, por conta das características do adversário e como iria explorar isso. Agora é um time que dá a impressão que joga de qualquer jeito. Foram 2 semanas sem jogos e o time piorou. Eu não sei se os reforços inicialmente estavam jogando porque tinham que jogar, porque tem um áudio do dono do Cruzeiro falando que tinha que jogar, senão ia mandar o técnico embora, e eu acho que foi dada pouca importância para isso em Minas Gerais, como se deveria dar. Para mim é um áudio gravíssimo. Mas enfim, depois disso, os reforços começaram a jogar, mudou meio time e o time piorou. Porque eu acho que não era para mexer tanto no time como se mexeu, e eu acho que, por exemplo, o ataque com o Arthur Gomes, o Veron, que virou um fantasma, né? Não sei se é aquele acidente de carro, depois daquele ali o que aconteceu também. E o Matheus Pereira, para mim, é um ataque móvel que vinha funcionando muito bem. A partir do momento que colocou o Caio Jorge, antes de Neno, o time funcionou menos. O Lautaro Dias entrou e saiu do time. Piorou o Cruzeiro, piorou bastante. Para mim, o nível de jogo está muito baixo mesmo do Cruzeiro nesse momento. Vamos ver se melhora ou não. Ontem eu também assisti Juventude e Fluminense. Os times do Mano Menezes são complicados, né? Dá resultado, quase sempre dá resultado que se espera. O Fluminense, ele pegou o Fluminense num momento horroroso e tal, e conseguiu muitas boas vitórias e tal. O Fluminense se levantou, tá por ali, mas estava quase condenado já e o time melhorou. Mas também tem jogos que são assim, né? O Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo e depois parou completamente de jogar. Se defende muito atrás, fica muito à mercê de que o adversário está muito perto, rondando muito a área, embora se defenda até com alguma qualidade e não permite muito ao adversário, mas se defende extremamente atrás e ataca muito pouco. É um time que não vai no limite do que ele pode fazer, e os times do Mano Menezes normalmente são assim, até competem bem, mas eles dificilmente fazem o limite do que eles podem, com a bola sobretudo. Sem a bola, costumam ser times seguros, mas com a bola jogam longe do limite do que podem oferecer. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. Ontem, contra o Juventude, deu muito errado e perdeu por 2-1 de virada no Alfredo Jaconi, um jogo que estava bem controlado e que acho que podia ter sido muito melhor administrado durante a partida do que foi. E eu quero falar de estética. Eu quero pegar esse jogo Fluminense e Juventude como base, porque eu peguei aqui 2 fotos de Fluminense e Juventude. Um é na Copa do Brasil, olha aí, e eu fiz questão de pegar de transmissão, que é onde a maioria das pessoas assiste o jogo, né? No estádio aqui no Alfredo Jaconi, que são 15 mil pessoas, assistem ali. E centenas de milhares de pessoas assistem pela TV. Olha esse jogo da Copa do Brasil. O uniforme do Juventude verde e branco, com calção e meia branca, é muito branco, com uma camisa branca do Fluminense. Né? Tem ali uma listra grená e verde, mas predominantemente branco. Horrível isso aqui, é horrível isso aqui para assistir pela televisão.
são dois times de predominância branca, com poucos detalhes em outra cor. Muito ruim esse jogo da Copa do Brasil para se assistir. Ontem melhorou. Jogou o Fluminense todo de verde, uma camisa maravilhosa, né, homenagem ao Cartola, e o Juventude todo de branco com verde. Resolveu o problema. Não sei se esse é o segundo ou terceiro uniforme do Fluminense na temporada. É o terceiro, né? A primeira é a tradicional tricolor, a segunda aqui jogou a partida anterior todo de branco, e essa aqui é a terceira uniforme. Perfeito. Não sei por que não usou antes, então assim, não é que não vale crítica, não sei por que na Copa do Brasil não jogou assim, mas pelo menos resolveu. Isso tem que ser muito pensado, tá, gente? Porque é o produto, se é ruim, se é feio, você não compra uma coisa que é ruim e que é feia. Por mais que você adore aquela coisa. Então, se você não torce pro Fluminense ou pro Juventude, dificilmente você vai assistir um jogo que é esteticamente muito feio. E a estética do jogo da Copa do Brasil foi muito feia. Aqui melhorou bem, e essa camisa do Fluminense, aliás, é linda. Isso para pegar gancho para falar de Corinthians. Corinthians e Botafogo, que jogaram na sexta-feira, né? No sábado, jogaram no sábado. Cadê? Tá aqui. Peguei até aqui uma imagem da TNT Sports. A camisa do Corinthians dessa temporada é um padrão da Nike também, que utiliza muito o branco em degradê pro preto. Enfim, é uma camisa preta e branca. Contra o Botafogo, que jogou de preto e branco também. Cara, aqui a imagem tá boa, até dá para diferenciar um pouco mais, embora acho que isso aqui tem que ser evitado. Mas estava relativamente melhor, porque há poucas semanas, olha aí a tela de Corinthians e Atlético Mineiro. Isso daqui é uma porcaria, gente. Porque, além de tudo, a meia do Corinthians é preta, a do Atlético é branca, então o Corinthians e o Botafogo, pelo menos, tá o Botafogo meio que todo de escuro e o Corinthians meio todo de claro. Aqui tá o Corinthians de preto e branco, o Atlético de preto e branco. Isso aconteceu tem poucas semanas, isso gerou polêmica, e depois vai jogar contra um outro time preto e branco que faz a mesma coisa. Não é possível que ninguém no Brasil esteja preocupado com isso, gente. A televisão que transmite, os clubes que vão jogar, os árbitros, não é possível que ninguém esteja preocupado que os uniformes são parecidos e que fica feio, fica difícil de distinguir, fica tudo ruim. Os clubes têm que ter um terceiro uniforme, porque o segundo uniforme, esse aqui é o uniforme branco do Corinthians, o segundo deve ser preto, também não ia servir. E o do Atlético e o do Botafogo, o segundo é branco, também não ia servir. Tem que ter uma terceira cor, joga todo de vermelho, joga todo de amarelo, joga todo de laranja, joga todo de rosa. Eu sei que o Corinthians não vai jogar de verde, né? O Atlético não vai jogar de azul, que o Botafogo não vai jogar de vermelho, mas alguma terceira cor neutra, cada ano, só para vender uma camisa diferente e tal, tem que existir no futebol brasileiro, assim como o Fluminense jogou ali todo de verde, para um clube tricolor, eu sei que isso é mais fácil, mas tem que existir um terceiro uniforme. O Corinthians joga contra Atlético Mineiro, Botafogo, que são preto e branco. O São Paulo joga de branco, mas aí o São Paulo pode jogar de vermelho listrado. Mas quando o São Paulo jogar de branco contra o Corinthians teria que jogar de preto. Tem mais time na primeira divisão, não tem não? Vou entrar na tabela do campeonato para ver, porque eu tinha feito essa conta de cabeça ontem, me parecia que tinha mais time. Ó, Botafogo, Vasco, Atlético, o Bragantino hoje já joga de vermelho. Esses três ainda poderia ter o São Paulo ali, né? Você tem 4 times dos 19 que vai jogar, 20% dos times que o uniforme confunde, cara. E assim, não é uma bronca pro Corinthians, tá? Porque é a mesma coisa serve pro Botafogo, pro Atlético Mineiro e pros outros times. Tem muito time preto e branco no Brasil, listrado. Então tem que se tomar esse cuidado, assim, não pode ser tão ruim, tão feio. Era um jogo do Botafogo, líder do campeonato, contra o Corinthians, que tá crescendo, que tá com reforços chegando e tal. Você coloca pra ver e fala, não, pô, eu não vou me forçar no sábado à noite a ver uma coisa tão difícil, que vai me causar tanta dificuldade pra ver, porque tá feio. A mesma coisa, eu lembro que o Corinthians e Atlético foi assim também. Eu queria assistir Atlético e Corinthians e eu troquei de jogo. Assisti algum outro jogo que tinha na hora e tal, porque tá feio, tá ruim de ver, não tá agradável, enfim. Eu sei que é uma coisa estética, mas tem que melhorar. Essas coisas tem que estar melhor, tem que estar melhor o produto. A gente tem que fazer um produto melhor. Muitas vezes as pessoas vão em um restaurante porque ele é mais bonito do que o outro que serve melhor comida. Que eu acho um erro também. Mas acontece, porque a estética é agradável e tal, para você assistir. Enfim, meu povo, meia hora de café para vocês, Café com Beckler dessa segunda-feira. Eu falei muito aqui de vários times, vários jogadores, várias situações, e se você torce para algum desses times, você pode fazer parte do dia a dia deles. Você vai lá na Socios.com, tem QR Code aqui na tela para vocês, tem link fixado também na descrição do vídeo. Compre os seus fan tokens para você poder trocar depois por experiências, por prêmios, por coisas personalizadas dos clubes. São mais de 70 clubes parceiros da Socios.com
Os fan tokens, o que são? Eles são criptomoedas, é um dinheirinho virtual ali, não é aconselhado usar como investimento, mas esse dinheiro ele pode valorizar, desvalorizar, dependendo do time, e depois você troca essas criptomoedas, você troca esses fan tokens exatamente por camisa autografada, por experiência no CT, por o que vai estar na braçadeira de capitão, o que vai estar no estádio, dentro do vestiário, a frase que vai motivar os jogadores, enfim, tem muita forma de você participar do dia a dia do clube do seu coração, do clube que você gosta. Entra aí no link que está aqui para você adquirir os seus fan tokens e também para você ver pelo que você pode trocar depois, porque realmente tem muita coisa legal que você pode participar de uma forma muito diferente do que na loja comprar uma camisa, do dia a dia do seu clube do coração. É a dica que eu deixo para vocês da Sócios.com. Tá falado, meu povo? Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, boa semana e recheada de juízo. Valeu!